Bom dia, meus amados, meus amigos, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Iniciando mais uma semana aqui neste devocional, palavra de fortalecimento, para que eu e vocês possamos viver o melhor nessa terra, viver o que o Espírito Santo diz à igreja somos nós, e neste caso, amados irmãos, viver o ensinamento da palavra, ser fortalecido, ser enriquecido pela presença do Espírito Santo, nos conduzindo em todas as áreas da nossa vida e, no caso aqui, ir nos conduzindo nas nossas falas. Isso é que Jesus, por relatos de Mateus, no capítulo 10, no verso 20, nos trará nessa manhã. E essa palavra, meus irmãos, fiquem até o final, porque ela é muito rica, ela tem um benefício tremendo para a nossa atual situação, o momento que estamos passando aqui nessa terra. E diz a palavra: visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. E repito, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Vamos orar? Em nome de Jesus. Querido Deus, te rendemos graças nessa manhã, te apresentamos a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nos dê a melhor interpretação, a melhor compreensão do seu texto, deste versículo, deste mandamento, Senhor, para que eu e meus irmãos possamos sair verdadeiramente fortalecidos no Senhor, que possamos ter aprendido de fato, ter o posicionamento mediante a adversidade humana, assim como esse contexto nos ensinará nessa manhã. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, essa palavra cujo texto ali foi na hora ali que Jesus estava separando os apóstolos. Aqui, se a gente voltar aqui no verso 10, aliás, no capítulo 10 mesmo, aí no verso 1, vai dizer que aqui a escolha dos 12 apóstolos, e depois na sequência as instruções para os 12, e aqui chega as admoestações. E o que é admoestar, irmãos? Quem não sabe, é um conselho brando, é uma instrução branda, é um ensinamento com sabedoria, é algo nesse sentido. É orientação de Cristo Jesus, aqui no caso, admoestando esses 12. Porém, a palavra tem um efeito de trazer para os nossos tempos, ou seja, Jesus Cristo de Nazaré, ele está aqui também admoestando eu e vocês no século 21. E a palavra vai dizer, desde o capítulo 10, no caso, no verso 16, até fechar o contexto aqui. E eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. E o verso-chave que nos ensina: visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão.
Sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Irmãos, aqui notoriamente está escrito que nós, como ovelhas, o próprio Deus, Ele vai nos enviar para o meio de lobos. Assim, olha bem, 2 Samuel 23, verso 2. A palavra vai dizer aqui exatamente assim. Palavras de Davi. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. Ou seja, meus irmãos, nós temos que ter o discernimento, a presença em legalidade com Deus Pai, que dando autorização para que Ele exerça autoridade sobre nós mediante a legalidade, mediante o posicionamento em meio que a gente tem que ter sobre os lobos, mas nos comportando como ovelhas, sendo prudentes como as serpentes, sendo simples como as pombas, e acautelando dos homens, porque nos entregarão a tribunais e nos açoitarão nas suas sinagogas. Ou seja, eles vão fazer o tribunal sobre o nosso posicionamento, porque às vezes ali são lobos para sempre, e também no meio ali, e é este o nosso ofício, de buscar as ovelhas perdidas em meio aos lobos, porque tem ovelhas ainda em meio aos lobos, só que eu e vocês não sabemos, então temos que ser obedientes à palavra que o Senhor está nos ensinando aqui nessa manhã, para que a gente leve a essas ovelhas perdidas que estão em meio aos lobos, para resgatá-los. É isso que a palavra aqui está nos dizendo nessa manhã. Então vai dizer que a gente vai ser entregue a esses tribunais, mas ali, por causa, Jesus está dizendo, por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunhos, e a eles e aos gentios. Então, temos sim que ser testemunho perante governadores, reis e os gentios, os homens ainda que não são dentre os judeus, que faz referência a essa diferença entre judeus e gentios, que está dizendo entre o povo de Deus e o povo que ainda não é de Deus, aqui se tratando dos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar. Então a gente tem que estar munido da presença do Espírito Santo, para que ele em discernimento venha trazer a revelação, porque vai dizer que naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. E o ensinamento chave, o versículo chave para nós nessa manhã, vem dizer aqui no verso 20, que é: visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. É por isso que eu mencionei sobre ter essa legalidade, buscando, criando obediência bíblica, obediência em todos os sentidos, em oração, em súplicas, em estudos, estar presente com a palavra de Deus, estando munido em toda e qualquer situação, onde seja oportuno ou não, mas você vai estar sempre inserindo um versículo bíblico para que você conduza a sua vida naquela situação adversa, mas mediante
o que está escrito. Mediante a essa obediência que cria essa legalidade rumo à santidade, exercendo a autorização ao nosso Deus, que deve ser autoridade sobre nós. E se assim não fizermos assim nesse processo, assim como eu mencionei, criando legalidade, entendendo, vivendo o que está escrito, você vai estar dando autorização ao inimigo para operar sobre a sua vida. E quando você estiver nessa adversidade em meio a governantes, a governadores, reis e gentios, você vai estar se comportando como eles e não dando testemunho, não falando através do Espírito Santo, assim como está ensinando aqui nessa manhã. E você vai estar entregue como lobos em meio aos gentios. Então, aqui está dizendo que um irmão entregará à morte outro irmão, e ao pai ao filho. Os filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Por quê? Porque essas pessoas, os gentios, os que estão em meio a esse caos, você vai estar ali mencionando sempre uma palavra de Deus, falando por Espírito. Às vezes você vai dizer ali em meio a uma família, a forma, a conduta de viver o que está escrito, orientando, aconselhando para que o irmão, no caso aqui, não entregue à morte o outro irmão, ou o pai não entregue à morte o filho, e aos filhos aqui não entrega à morte os progenitores, ou vice-versa, assim como disse anteriormente, o pai entregar ao filho a essa morte. É porque verdadeiramente, meus irmãos, se não entendermos nós como família, isso a gente vê inclusive em pessoas que são cristãs, que estão dentro da casa do Senhor, que são decididas, mas não têm o posicionamento para falar em espírito, assim como o verso-chave está nos dizendo aqui, para falar assim a um pai. Se um pai ficar dentro da sua casa, da sua família, falando coisas em desobediência bíblica, não viver o que está escrito, não entendendo que ele tem que ser o sacerdote da sua casa, a esposa não entendendo que ela tem um sacerdote dentro de casa e vivendo uma ilegalidade, você vai estar levando os seus filhos para a morte. Você vai estar ensinando os seus irmãos, quando você chega na roda de irmãs ou de irmãos, um sacerdote que não sabe se posicionar e vai dizer ali coisas que vai estar levando esses irmãos para um matadouro espiritual, e que leva também, quando fala de morte espiritual, ela também tendencia a levar à morte física, porque viver a desobediência é isso que leva os irmãos aqui na terra. Então o que temos que entender é isso, que existe uma palavra, existe um estatuto, existe a palavra de Deus, que é um manual de vida para nós, para vivermos o que está escrito. E neste caso aqui, mais uma vez dizendo, às vezes você está ali, é por isso que a palavra ali no final fala assim, olha, se te perseguirem nessa cidade, ou seja, aqui vai dizer propriamente onde você está. Ontem mesmo eu estava numa roda e eu falei uma palavra na qual a pessoa disse, olha, eu vou fazer a minha crítica. Aí eu disse, olha, não é difícil você criticar a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo. E assim vai. E você vai estar, às vezes, aconselhando um pai, que já aconteceu isso comigo também, quando eu falei numa roda. Olha bem, meus irmãos, a palavra, por exemplo, vou falar mais uma vez sobre bebidas, porque é o Espírito de Deus que está dizendo, não sou eu. Olha bem, se a palavra diz que você, que é pecado a embriaguez, que é pecado a prática de bebidas, no caso, ou seja, as bebedices. Se a palavra está dizendo isso e não diz que é pecado a bebida em si,
Você tem que entender, e é o que eu digo nos meus irmãos, na roda que eu estou, que você que bebe sem o vício, sem a embriaguez, uma embriaguez, se você tem esse controle, mas olha bem o que você está ensinando ao seu filho, olha bem o que você está ensinando ao seu sobrinho, olha bem o que você está ensinando ao filho do seu amigo que está no seu convívio. Você está ensinando que pode beber. Mas quem disse que dentre esses, o seu filho, neto, sobrinho, filho do amigo, aquele que está vendo você beber, que vai pensar assim, nossa, que legal, o rapaz, o pai do meu, o amigo do meu pai, o meu avô, o meu tio, é cristão e é legal, olha ali ele bebendo. Quem garante a você que este vai ter o mesmo controle que você de beber um copo, uma taça, aliás, uma taça de vinho, ou 2 taças de vinho? Imagine bem você nessa situação. Eu sei que por isso que alguns podem até achar e me perseguir por estar nessa cidade, nesse convívio, nesse devocional, falando sobre isso, mas eu falo muito sobre isso porque é a direção do Espírito Santo sobre a minha vida, porque na minha família mesmo eu já vi muitos morrerem com 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, por conta de questão de bebidas. Quem disse a vocês que você não vai estar apresentando essa prática a um filho de um amigo, a um filho seu, a um neto seu, a um sobrinho seu, que não vai ter o controle de beber apenas 2 taças? E pode embriagar, e pode pegar um carro e acontecer um acidente, como acontece muitos por aí, que pode ficar preso ao cativeiro da bebedice, da embriaguez, e não viver livre em Cristo Jesus. Quem disse para você? E pensando bem, se você analisar assim, uma pessoa, olha bem, você, então tá, é legal beber só um pouquinho. Olha bem, então se é legal beber só um pouquinho, que não, a Bíblia não realmente, não tem um versículo bíblico, não tem um ensinamento que vai condenar sobre isso. Então quer dizer que quem usa uma droga pode usar um pouquinho? Será que é isso? Quem mata pode matar um pouquinho? Quem mente pode mentir um pouquinho? Quem adultera pode adulterar um pouquinho? Não, meus irmãos. Então eu não me importo se nessa cidade, nessa roda de amigos, onde eu estou falando essa palavra, onde eu estou falando em espírito, eu preciso fugir e ir para outra cidade, para outras rodas de amigos, se eu for tão taxado como não importante em viver em meio dizendo uma palavra como essa. Mas o Senhor diz que eu devo falar em espírito, porque em meio onde eu estou, os irmãos estão entregando o outro à morte. Os pais estão entregando à morte os filhos, e os filhos estão levantando contra os progenitores e os matando. Mas não, eu estou aqui nesse devocional e já fecho esse raciocínio, falando em espírito, porque não sou eu quem falo. Se vem esse entendimento até mim, se o Senhor quer que eu fale isso em meio aos governadores, em meio aos reis, em meio aos gentios e até em meio aos judeus, que tem muitos aí por aqui, que são crentes, que são cristãos, que estão vivendo essa prática, que estão levando, supostamente pode levar ao matadouro, à morte, o irmão, quando você começa a inserir ao irmão. Eu conheço uma história que um pastor, que um presbítero, que uma outra pessoa, que eu não lembro quem, de uma igreja, começou a beber uma tacinha de vinho.
E em meio a isso, hoje tem um deles que vive bebendo muitas garrafas de vinho. E mais outras coisas. A destruição de uma família. Então, eu fecho esse raciocínio mais uma vez dizendo que o Espírito está falando às igrejas. Ouçam, meus irmãos, o que o Espírito está falando às igrejas. Como eu falo sempre, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, e nesse momento é o Espírito de Deus que está aqui me levando a dizer isso, para que você não entregue o teu irmão à morte, como está no verso 21, Mateus 10, verso 21. Para que você, como pai, não entregue à morte o filho. Para você, como filho, não levante contra os seus progenitores, ou seja, os seus pais, e leva-os à morte. E você que pode estar sendo odiado por aí, assim como eu sei que às vezes eu sou, a palavra está dizendo que seremos odiados de todos por causa do meu nome, por causa do nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que pede para que eu fale nessa manhã. Mas a palavra está dizendo que se eu perseverar até o fim, eu serei salvo. E eu posso estar salvando a muitos que pode receber essa palavra de fato e sair desse cativeiro da morte. E aqui vai dizer que eu posso até fugir para outra cidade, mas não vai faltar cidade, não vai faltar lugares, não vai faltar amizades que falam assim, ei, Marcos fala pelo Espírito, Marcos fala a verdade, e eu vou ser amigo de Marcos, eu vou ficar na roda de Marcos, eu vou ficar na cidade de Marcos, porque nós vamos ter que esperar até o dia que o Senhor venha, até que venha o Filho do Homem, seja em vida para um arrebatamento, seja em morte física, esperando ser ressuscitado com Cristo Jesus. E fecho esse raciocínio nessa manhã, na certeza que vocês são inteligentes espiritualmente, que vocês vão compreender essa palavra e não vão me crucificar. Mas se me crucificarem, Jesus me amparou dizendo que eu viva em outras cidades, em outros convívios, mas que eu não deixe de falar e que o Espírito Santo pede que eu fale. E assim eu fecho. Fiquem em paz, uma boa semana a todos, beijo no coração de cada um, e eu continuo no privado para qualquer dúvida. Abraço, fiquem em paz.